Disparado. Super. Ciro Gomes Vamos que disparado. O único candidato que presta. Salve, Miloto. Tamo junto. Estratégia e vive dela, que é o identitarismo. Vou começar aqui do começo. E aí, Ciro, obrigado por ter vindo aí, cara. Muito prazer estar aqui. Tava elogiando você aqui nos bastidores, achei muito corajoso você vir aqui, porque já estamos vendo, você já tá vendo, um monte de no Estadão falando, mentindo sobre mim. Tá pronto pra humilhar os mascotes hoje? Ou vai ficar ansiosinho? Pô, irmão, nunca fico ansioso. Aqui é o Super. Eu tenho convicção, bicho. Quando vocês tiverem convicção na vida de vocês, vocês vão parar de ser ansiosinho também. Relaxa que essa hora vai chegar. Ou não, né? Ou não. Mim novamente, falando que eu apoiei algo que eu não apoiei. Não precisa ter coragem, não. E veja, o Brasil está precisando Bom dia, Renan. desesperadamente que as pessoas que pensam diferente conversem e se respeitem. Uhum. Viu a live do Fake Flip? Não, isso aí eu não vi, não. Eu não vi, não, cara. Tolerância, sabe? Ouvir o outro, não concordar necessariamente, mas entender as coisas. E eu sei vivamente de que você é um jovem que tem suas ideias e que tem todo o direito de tê-las, né? E a interpretação da sua ideia deve lhe dar o direito de explicar uma vez, 2 vezes, 100 vezes, porque a ideia é para ser discutida. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É isso aí. Demais. Tá vendo no mundo que a máquina política dos dois lados da equação, da direita e da esquerda, desenvolveram uma estratégia de destruição de reputação através das redes sociais, que é uma novidade. Então, essa estratégia não era possível antes. E agora... É verdade. Salve, não, solta o Double Biceps aí. Toma. Ixi, eu tô muito grande, mano. Não pega tudo. Olha isso, cara. ela é de uma forma avassaladora. O que os caras vão E falar? o mundo político está intoxicado por essa estratégia e vive dela, que é o identitarismo, Salve, Pedro. a divisão de pessoas, né? E a difamação de reputações, né? Monarca, isso tudo tem um sentido, o duplo. Tem um sentido caótico, que a internet permite que o melhor do ser humano e o pior do ser humano... Esse leitinho que você tá tomando tá bom? Tá uma delícia. Um mucilon quentinho. Coloquei aqui pra tomar. Seja Apareça. Vocês querem meu mucilon bem quentinho? Direto da fonte? exibido Hã? com grande eloquência Querem? e tal. Estão com Isso é vontade do caótico. meu mucilon? Isso sempre aconteceu, agora apenas a internet exponencializa no extremo. Porém, no mundo político, onde você sofreu os traumas que Tem uns beta aí que quer, né? Vocês são beta pra caralho, né? sofreu e eu enfrento e tal, Que copo é esse? É o meu copo de café da manhã. Aí só alfa usa, né? é um jogo de interesses muito poderosos. Você tem, os americanos chamam de deep state. Aqui no Brasil nós não temos essa expressão ainda, mas se a gente fosse traduzir, é o estado profundo. Na minha tradução é o estado lixo. E é o verdadeiro, infelizmente. É o estado lixo. Então você tem o seguinte, a política virou um joguete de marionetes a serviço de um grande interesse que confina a política. Xandão. Se você disser, olha, vamos juntar todo mundo aqui na praça, uma democracia grega, vamos juntar aqui todo mundo na praça e vamos fazer uma conversa aqui. Como é que vai o Brasil? Deve ficar como tal, deve mudar? Dá 90% mudar. Isso aí mudar quer dizer o quê? Voltar para o passado, tal, que deu causa a esse presente? Não, dá 90% não. E isso é o que deveria estar acontecendo. O que está acontecendo? Você hiperfragmenta, inventa um inimigo imaginário, O comunismo, que é o fascismo. Não tem como um anarcocapitalista massacrar um nacionalista. Porque o cara que é nacionalista raiz, nacionalista de verdade, que entende o conceito do nacionalismo, sabe o que ele defende com base na realidade. Ele preconiza que aqui seja feito o que os países desenvolvidos fizeram lá fora. O problema do anarcocapitalismo é que nenhum dos países desenvolvidos lá fora praticaram anarcocapitalismo para crescer. Nenhum país no mundo. Tanto que ANCAP, esse negócio de ANCAP é uma coisa que nem é discutida. Economista nem discute sobre isso. Se a gente viu, por exemplo, lá o debate entre um socialista e uma capitalista, vocês viram em que termos que foi o debate. Anarcocapitalismo nem surge nesse tipo de debate, porque é coisa assim, de mentecapto mesmo. Não é nada que você vai ver. Não tem como você falar sobre algo que não é praticado, entendeu? Mundo afora. E quem conhece a história do desenvolvimento industrial dos países que são desenvolvidos hoje, que são potência, sabe que não foi com base em anarcocapitalismo. Isso é uma coisa moderna, que foi criada aí, cuja pessoa nem sei quem foi que surgiu com esse negócio aí, de onde que saiu essa parada. É uma visão totalmente distorcida da realidade. Não tem como. Diante da verdade é só a verdade. Fascismo, comunismo e tal, e depois invade a população pobre, desempregada, com salário que não paga nada, humilhado no SPC,
Pega lá, ó, vai estudar a história da China, por exemplo. Em 1980, a nossa indústria brasileira era cerca de 6% a 7% maior do que a da China, nosso potencial. Em 1980, não faz bastante tempo isso. 1980 estava logo ali atrás. Hoje, a China está cerca de 20 a 25 vezes mais para frente do que o Brasil. Vai ver o que a China fez para crescer dessa forma. E tal, e começa a insultar as pessoas com filtros. A opinião sobre o aborto. Hoje foi quase uma tortura. O aborto. O que eu tenho a ver com isso? O aborto é uma tragédia. Percebe? E eu não tenho potência como presidente da República para resolver nada. O Lula foi presidente 4 vezes aí e tal, não mexeu uma palha. Discordo do Ciro na parte da bomba e na da Vale. Ele disse não ter problema ser privado. E você discorda também? Eu nunca vi o Ciro Gomes falando que não tem problema a Vale do Rio Doce ser privatizada. Continuar privatizada. Até porque eu acho que seria uma grande incoerência dele falar isso. Porque o Ciro Gomes é um cara que quer recuperar a Petrobras, a Eletrobras, ele quer recuperar as estatais estratégicas do nosso país. E a Vale do Rio Doce é, se não for, a mais importante dela. Eu nunca vi ele falando isso, eu vejo ele falando o contrário. Então eu vou esperar pra ver o que ele vai falar aqui, pra ver qual que é o ponto de vista dele. A bomba atômica, mesma coisa. Do que eu sei do Ciro Gomes, da bomba atômica, ele não defende a bomba em si. O que eu sei do Ciro Gomes a respeito da bomba atômica é o seguinte, ele não é a favor da bomba em si construída, mas ele é totalmente contra o Brasil ter assinado o Tratado de Não Proliferação, ou seja, a não capacidade de nós produzirmos aqui o urânio para poder construir a bomba. O Ciro Gomes ele é totalmente a favor do país ter condição de construir a bomba. Não significa que ele terá a bomba ali pronta, né? Isso daí, pra mim, ótimo, porque esse é um pensamento positivo, é correto. Jamais que um país que quer ser soberano pode assinar um tratado como esse de não proliferar. Não, peraí. Se os grandes países que tomam as grandes decisões têm bomba e têm capacidade de ter bomba, por que nós não temos? Nós que somos um país extremamente estratégico no sentido geopolítico do mundo, né? Então nessa parte eu concordo. Se a bomba, o artefato lá, a bomba propriamente dita, vai estar construído ou não, não tem problema. O que nós precisamos é ter a capacidade. Temos que ter a tecnologia pronta. E temos que ter um exército com capacidade dissuasória. No primeiro momento que os outros países sabem que nós podemos construir a nossa bomba, que temos aqui a capacidade de fazer isso, aí a conversa muda. Isso nos dá a capacidade de dizer não no cenário internacional, coisa que o Brasil não faz, entendeu? Sobre o assunto, mas ficam... Então é o fascismo, é o comunismo, são os valores morais, são os valores da... Por exemplo, você pega Israel. Israel fala que não tem bomba, os caras mentem ainda. Eles não assumem que tem bomba, mas todo mundo sabe que tem. Ninguém vai tacar bomba em Israel. Porque no mínimo os caras falam assim, pô, a gente sabe que eles têm, mas mesmo se não tivesse, eles têm capacidade de construir. Ninguém vai tacar bomba lá, você tá entendendo? É só por isso só. Da família... Ter bomba ou ter a capacidade de construir a bomba não não quer dizer que você vai soltar bomba em nenhum lugar. Ligado? Pera aí rapidão que eu já continuo o vídeo, eu vou só levar o liquidificador aqui lá na cozinha que eu já tomei o bagulho. Religiosidade do povo para não discutir que 4 bancos hoje do Brasil estão entre os 10 mais lucrativos do planeta Terra. E os últimos 12 meses o Brasil gastou com saúde, educação, segurança, ponte, aeroporto, porto, estrada, tudo, 300 bilhões de reais. E entregou para os banqueiros 500 bilhões de reais de juro nos últimos 12 meses. Que é um dinheiro nada produtivo, né? É só deixar os mais ricos cada vez mais ricos. Juro, aluguel de dinheiro. Especulação pura, orgia, usura, isso é usura pura. E no Brasil, o que está acontecendo? E isso tudo bem. Os caras, quando eu falo isso, eu não estou defendendo o Bolsonaro, estou dizendo que o Bolsonaro é o produto disso. Ele não é a causa disso, ele é a consequência do enorme fracasso que a democracia petista, PCDBista produziu na vida do povo. Quando acabou o mandarinato do Lula, desculpa, 5 pessoas, 5, os dedos de uma mão, acumulavam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Número oficial. Cara, isso é meio bizarro, né? Número oficial. O papo é totalmente bizarro. Furado. Então, se o IPTU de São Paulo, que vocês pagam aqui pelas... Onde, rapaz? Que universo? Como que pode um país, 5 pessoas, ter o patrimônio total no que diz respeito a 100 milhões das mais pobres? É simplesmente ridículo, cara. Sua casa e tal, Você de um mês. Tá me convencendo a ir de Ciro, Xandão. Mas não vai pelo que eu falo. Confere o que eu tô falando. Se bate com a realidade, tá? Você tem que conferir se o que eu tô falando e que o candidato que tá falando confere com a realidade. Chat KKK. Agora, se você vai votar no cara porque você percebeu, você acordou pra vida, você entendeu qual que é a briga
real do nosso país, e você percebeu